se você não segmenta o mercado sob alguns critérios e se você, com base nessa segmentação, você não define uma quantidade de contas, ou seja, você não dimensiona esse mercado, você não consegue saber o quanto que você está penetrando nesse mercado. E antes de saber quanto você está penetrando, você deveria saber quantas contas têm intenção de compra para você conseguir capturar essas contas para dentro do pipeline, quantas contas consideram a sua marca, e você precisa saber quantas contas sabem que você existe. Você precisa dimensionar o mercado e mensurar esses diferentes níveis de consciência das pessoas dentro dessas contas para você conseguir efetivamente mensurar a progressão da sua penetração de mercado. Uma vez que você tem essa clareza de criação, de captura e de conversão, você começa em nível tático, começar a encaixar quais são as táticas que vão fazer você, de fato, sofisticar, otimizar a sua criação de demanda. Então aí você, por exemplo, pode pensar num podcast, pode pensar numa newsletter, você pode pensar em eventos. Então eu acho que isso também é uma dor de mercado muito importante, assim, que eu vejo bastante, que as pessoas não conseguirem conectar essas ações em nível tático a uma grande estratégia dentro dessas 3 etapas, criação, captura e conversão, para que você atinja seu objetivo. Olá, este é o B2B Insiders, o maior e melhor podcast de marketing B2B do Brasil. Sou o Gabriel Barbosa, sou cofundador do B2B Insiders. Estou aqui com o Davi Costa Lima, também cofundador do B2B Insiders. A gente vai fazer um episódio um pouco diferente hoje. A gente, desde de 2023, quando a gente começou o podcast, a gente vem trazendo convidados para falar de posicionamento, de venda, de vários temas interessantes e muito relevantes do B2B. E a gente vai continuar falando de temas muito relevantes. A gente vai sim continuar trazendo convidados, porém, eu e o Davi, a gente vai gravar um outro episódio, só eu e ele, para a gente aprofundar um pouco mais em alguns temas que para nós são bem importantes. Então, Davi, se apresenta aí para o pessoal que talvez esteja escutando a gente pela primeira vez e que talvez não te conheça. E se você quiser dar uma introduzida no tema de hoje. Bom, me chamo Davi Costa Lima, como o Gabriel bem disse, sou também cofundador aqui do B2B Insiders. E o B2B Insiders é um projeto que começou de forma despretensiosa para a gente, de fato, conseguir colocar em prática e co-construir as melhores formas de se gerar resultado dentro do B2B. Foi ganhando corpo de forma gradativa. Bom, o Gabriel trabalha em house, eu também estava trabalhando em house num projeto, e eu acho que esse é o primeiro episódio em que eu estou 100% do B2B Insiders, e isso tem um motivo, né, alguns motivos em especial, mas um dos motivos é porque a gente vem, ao longo desse tempo, construindo uma metodologia de geração de demanda, uma estratégia de geração de demanda para B2B que tem vendas complexas. E é uma metodologia pautada, né, em níveis de penetração de mercado. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Nós vamos conceituar um pouquinho do que é a penetração de mercado, explicar para vocês como é que vocês podem utilizar esse conceito, que é um conceito que não é nosso, é um conceito que vem do Ansoff, da matriz Ansoff, né, mas como que a gente desdobra isso nos projetos que a gente vem atuando no B2B Insiders e também na nossa formação Insiders, que é onde você pode aprender na prática, em nível estratégico e tático, um pouquinho dessa nossa metodologia. Então é isso, vai ser um prazer compartilhar esse aprendizado com vocês. Bom, então, para quem está assistindo a gente por vídeo, a gente vai fazer vai projetar a tela aqui para a gente olhar um pouco para a matriz Ansoff para explicar o que é penetração de mercado. E para quem está escutando a gente por áudio, a gente vai explicar essa matriz de toda forma. O que é penetração de mercado e depois a gente vai falar por quê e como fazer, né? Então, quando a gente olha a matriz Ansoff, a gente tem 2 eixos, né? A gente tem o eixo de produto e tem o eixo de mercado. Quando a gente, né, e assim, pessoal, eu vou teorizar o mínimo possível aqui, tá? Vou ser bem breve aqui na teoria. Quando a gente tem mercados, a gente olha para ou mercados existentes ou novos mercados no eixo, né, no eixo X da matriz. No eixo Y, a gente vê em produtos existentes e novos produtos. Então, eu estou começando uma empresa no mercado que eu ainda não conheço, com um produto que eu estou começando a criar agora. Você está
diversificando, né? Então, ou você, por exemplo, tem uma empresa e você vai trabalhar num nicho completamente diferente, criando um produto diferente. Você está diversificando o negócio da sua empresa. Se você vai trabalhar com o mesmo produto, porém você vai desenvolver um mercado novo, ou seja, digamos que você venda tripé de celular, né? Tripé de câmera. E eu vendo tripé de câmera para o nicho de fotógrafos. Aí eu vou, além de fotógrafos, eu vou começar a vender para influencers. Então eu já trabalho com esse produto e eu vou começar a desenvolver um mercado completamente novo que eu não conheço. A forma das pessoas comprarem nesse mercado é diferente, a tomada de decisão é diferente, as motivações são diferentes. Então a forma de fazer o go-to-market é diferente. Isso é desenvolvimento de um mercado novo, é um ICP completamente diferente. E aí, quando a gente está falando de um mercado existente, então, voltando para o exemplo dos fotógrafos, né, do tripé de câmera, vamos dizer que eu aí crio um produto completamente novo para esse mercado, esse nicho de fotógrafos. Então, eu trabalho com tripé de câmera, agora eu vou começar a vender capa de lente de câmera, né? Então, eu vou ter que agora fazer um desenvolvimento de produto. Então, tem um trabalho de desenvolvimento, um trabalho de pesquisa, um trabalho deixa eu ver com que fornecedor que eu vou trabalhar, eu vou fazer o desenvolvimento dentro de casa ou fora, enfim, talvez uma cadeia de distribuição um pouco diferente. Então, você tem, né, se eu trabalho com um produto em um lugar e um produto em outro lugar, se eu tiver uma produção física daquele produto, então isso muda muita coisa. Então, eu estou falando aí de desenvolvimento de produto para aquele mesmo mercado. Enquanto que isso, quando a gente trabalha com um produto existente para um mercado existente, aí a gente está falando de penetração de mercado. Então, se eu trabalho já com os tripés de câmera para fotógrafos, mas eu ainda não sou um player relevante nesse mercado, ou talvez eu não seja o primeiro, o segundo, o terceiro colocado, eu quero ganhar esse mercado, então você precisa de uma estratégia para você conseguir penetrar esse mercado, você conseguir alcançar a maior quantidade possível de clientes dentro daquele mercado. E por que chama penetração de mercado? Porque ele é um mercado finito, né? E por ele ser finito, a gente precisa entender o quanto que a gente está conseguindo avançar dentro desse mercado, né? Então, se a gente for pensar aí na analogia de uma guerra, o quanto que eu estou conseguindo ganhar de território, né? Então, no exemplo do War, por exemplo, eu começo por um país, depois eu domino um continente, depois eu vou para outro continente e assim por diante. Então, essa analogia do War eu venho falando já faz algum tempo, especificamente porque eu acho bem interessante o fato de que o ganho de território tem tudo a ver com penetração de mercado. Mas aí, Davi, eu queria que você contasse um pouco para o pessoal, então, por que a gente está falando disso e como que isso se conecta do ponto de vista da estratégia de marketing B2B mesmo, né? E eu dei aqui um exemplo completamente aleatório, né? Foi a primeira coisa que eu vi na minha frente, e era um exemplo de B2C, né? Mas explica um pouco para a gente a diferença de fazer penetração de mercado no B2B e no B2C. Eu gosto muito de contextualizar, dar um zoom out, né, nas coisas, até para entender o porquê que a gente está utilizando essa teoria, né? Então, em linhas gerais, né, a matriz Ansoff, só há 4 formas de você crescer uma empresa, de você proporcionar o crescimento de uma empresa. E não há outra forma a não ser essas 4. E isso eu acho que já é de uma clareza em nível de negócio muito grande, né? Então é mais ou menos isso, né? Ou você vai penetrar mercado para você crescer uma empresa, ou você vai desenvolver um novo produto para um novo mercado, né? Ou você vai desenvolver um novo mercado para um produto existente, ou você vai fazer uma diversificação completa. Então, as empresas elas têm esse desafio de crescer, né? E existem variáveis que estão fora do nosso controle. Então, existem casos, por exemplo, apesar de serem mais raros, de diversificação completa, né? Então, acho que, por exemplo, a Samsung começou e continua, na verdade, por construção de navios, sabe? E dali para o celular, sabe, é uma coisa totalmente diferente. Então, a empresa, como objetivo, né, ela tem o objetivo de estar viva, ela tem o objetivo de estar crescendo, de gerar lucro. E essas são as 4 formas que existem, né, para você, de fato, crescer uma empresa.
E dentro de uma estratégia de penetração de mercado, você tem momentos também de empresa. Então, você tem um momento que você está inicialmente validando qual o seu produto, qual o seu serviço, que é comumente conhecido como PMF, Product Market Fit. Você pode estar no momento de penetração de mercado em que você já tem o seu produto ou o seu serviço validado para um determinado mercado, ou seja, você já atingiu o seu PMF, ou você tem indícios suficientes que você chegou num PMF, e aí você está indo para uma outra etapa de penetração de mercado, que é justamente um go-to-market fit, que é quando você está basicamente validando como vender para esse mercado que você já validou, o seu produto, a sua solução, e num último momento, você acaba entrando no momento de escala, que é quando você já tem validado qual é o seu produto, qual é o seu serviço, né, já sabe exatamente qual é o mercado, já sabe vender para aquele mercado, então você coloca gasolina dentro dessa operação para que você de fato escale, chegando no teto desse mercado finito, como o Gabriel bem disse. Né? E a partir daí você vai ter, como uma empresa tendo esse desafio constante de crescimento, você vai pensar o que você vai fazer, se você vai desenvolver um novo mercado, um novo produto, ou eventualmente fazer uma diversificação completa. Tirando esse grande parênteses que eu coloquei aqui, trazendo um pouquinho para o contexto do B2B, eu acho que o B2C, né, como a gente sabe, ele tem justamente por naturalmente você ter tickets menores, né, e você tem geralmente uma pessoa envolvida na compra, então você tem um risco menor, então você tem a possibilidade do impulso. Né? Então acaba que as compras, o poder de decisão ele é muito rápido. Quando a gente traz para o B2B, não é assim que funciona. No B2B, naturalmente, é uma compra que vai ser mais complexa, porque, primeiro, que a gente não está falando de uma pessoa ou de um lead, a gente está falando de uma empresa. E, necessariamente, essa empresa vai envolver, dentro daquele processo de compra, mais de uma pessoa. Então, só isso já deixa, naturalmente, o processo mais complexo. Né? A gente está colocando mais pessoas dentro de um cenário. Além disso, no geral, os tickets do B2B são mais elevados, o que quer dizer que são mais pessoas envolvidas numa transação que, naturalmente, possui um maior risco. Então, o volume de transações é menor, porém, financeiramente, ele compensa mais. Então, isso é uma característica, em linhas gerais, do modelo B2B. Você, claro que tem um modelo B2B de ticket bem baixo, mas é mais raro de você ver. Uma coisa é clara, né? Penetração de mercado ela acontece quando eu gradativamente ganho share de mercado. Os níveis de penetração de mercado que a gente está falando aqui talvez sejam melhores entendidos como níveis de consciência. Né? A gente está falando de nível de uma quantidade de contas dentro daquele mercado finito que conhece a sua marca, uma quantidade de contas dentro daquele mercado finito que considera comprar a sua marca e uma quantidade de contas que de fato tem intenção de comprar a sua marca. Né? E aí o ponto mais importante aqui é, para fazer penetração de mercado, você precisa, definir qual é o mercado, e para definir qual é o mercado, você precisa definir critérios para entender, para segmentar esse mercado, então critérios demográficos, tecnográficos, firmográficos, né? Então tira demográficos, na verdade, demográficos é mais quando a gente está falando em nível de pessoas, né? Que a gente está falando de uma quantidade de contas, né? Então, assim, eu olho para uma quantidade de contas baseado nesses critérios que vão me ajudar a segmentar o mercado, e aí eu consigo dimensionar o mercado. Aí eu preciso de uma ferramenta que me ajude a definir qual é a quantidade de contas. Porque aí eu sei que, existem 500 contas dentro daquele mercado que eu defini, que é o que eu preciso penetrar. Então, a partir dessas 500 contas, eu começo a acompanhar quantas me conhecem, quantas consideram a gente, quantas têm intenção de comprar da gente, e assim você gradativamente começa a ter esses níveis de consciência para você de fato ganhar o mercado e vender para esse mercado e começar a ganhar market share dentro desse mercado. Aí você de fato está fazendo penetração de mercado. Na verdade, né, a estratégia de geração de demanda, né, de penetração de mercado, via penetração de mercado, ela é uma estratégia de aquisição, ou seja, é uma estratégia que vai trazer novos clientes para a operação, né, é uma estratégia de expansão. Então, dentro de aquisição, né, a geração de demanda ela é dividida em 3 etapas. Então, você tem a etapa de criação de demanda, tem a etapa de captura de demanda e tem a etapa de conversão de demanda. Quanto maior o ticket, mais complexa é a venda, mais detalhado fica esse processo. Quanto menor o ticket,
menos complexa é a venda, supostamente a criação, a captura e a conversão acontece mais juntas, né? Então, bom, vou falar um pouquinho aqui de criação de demanda, e aí eu passo para o Gabriel para ele complementar falando de captura e eventualmente até um pouquinho de conversão, que é mais o skill de venda, né? A criação de demanda, em linhas gerais, né, trazendo de uma forma assim, bem básica e bem simples, uma vez que você sabe qual é o seu mercado, você já dimensionou esse mercado, agora você tem que fazer com que esse mercado saiba que você existe, né, para que eventualmente, quando ele for solucionar aquela dor em questão que você está se propondo a resolver, ele considere a sua opção. Então a gente está falando de brand awareness, né? Ou seja, ele tem que entender que você conhece, que você existe, então você tem várias táticas de criação de demanda, mas o objetivo é esse, é fazer com que ele te conheça, é impactar, é ter essa frequência, não importa em qual mídia ele esteja, aí é um desdobramento tático da criação de demanda, e a consideração. Esse é o grande objetivo. Uma vez que ele saiba que você existe, o que você faz, qual o seu posicionamento, qual o seu diferencial, quando ele for, eventualmente, contratar uma solução da categoria que você está presente, você, naturalmente, vem como uma empresa na mente dele, né? Então, acho que isso é bem legal. E, para finalizar também, eu acho que para B2B é super importante, né? E, em linhas gerais, você tem sempre 3 empresas, né? 3 tipos de empresa que são sempre consideradas num processo de decisão. Então, você vai ter a empresa que é top of mind da pessoa, né? Então, é justamente aquela empresa que mais aparece, que está sempre ali imprimindo, né? Seja no digital, seja offline, não importa, mas é aquela empresa que a pessoa lembra de tantas vezes que ela foi impactada. Tem a empresa que é líder de mercado, ou seja, aquela empresa que ela é gigante porque já está há muito tempo no mercado, ela tem o maior share de penetração, então, cara, tipo, sei lá, eu sempre uso o exemplo do CRM, é o Salesforce da vida, assim, você sempre vai ter que trazer ele, porque ele é o líder de mercado, ele é a referência, né? E você também tem, geralmente, uma empresa que ela pode estar indo um pouco pelas beiradas, uma empresa um pouco mais disruptiva, ou que traz um modelo que é um pouco diferente do atual. Então, se você, na hora de você fazer o seu brand awareness, é você também entender exatamente qual é o tipo de empresa que você vai querer ser, né? Se você vai querer ser o top of mind, né? Ou se você tem uma proposta muito diferente de valor, então acho que é legal. Então, na criação de demanda, é mais ou menos esse o objetivo, e aí vai justamente para os próximos passos, que é a captura e a conversão. Legal. Acho que um ponto importante aqui sobre a criação é a tal, né, a infame e famosa lei dos 95/5, né, que sempre, em todos os mercados, 95% do mercado, ou 97%, ou 93% do mercado não está pronto para comprar. Então, você precisa criar demanda para você conseguir capturar. E aí, uma vez que você tenha criado a sua própria demanda, aí, e você identifica a intenção de compra, aí você vai para a captura. E é completamente diferente fazer captura de demanda existente e captura de demanda que você criou de uma captura de lead. Uma vez que você identifique intenção de compra, agora é hora de capturar essa demanda. O que é capturar a demanda? É você conseguir, de fato, trazer para o pipeline de vendas uma oportunidade. E para trazer para o pipe a oportunidade, você tem 2 formas de fazer isso. Ou você vai fazer isso via inbound, ou você vai fazer isso com outbound. Se você for fazer inbound, você precisa ter certeza de que é um mercado que tem tamanho suficiente para você fazer inbound. E, na verdade, você começa pelo outro caminho, de olhar o tamanho do mercado e ver se é um tamanho do mercado que comporta, de fato, você fazer inbound, né? Se for um mercado que tiver uma quantidade de contas que você precisa trazer uma quantidade grande de contas para o pipeline e você tem naquele 5% ou na demanda que você conseguiu criar, você tem uma quantidade de contas suficiente para fazer uma captura inbound, aí faz sentido você trabalhar com inbound. Se você estiver trabalhando com um ticket mais alto, uma venda mais complexa, e você for trazer uma quantidade de contas menor para o pipeline, então digamos que você identifique intenção de compra em 3, 5 contas por mês, aí você deveria estar trabalhando com outbound. Aí não faz muito sentido você trabalhar com inbound, porque o inbound você está jogando uma rede de pesca no mar ao invés de caçar com arpão, né? Então, você deveria identificar quais são as contas que têm intenção de compra e mandar o seu time de vendas munido com armas suficientes para conseguirem trazer essa conta para o pipeline. E aí, por último, vem a conversão, né? Que aí está talvez uns 90% com vendas, mas marketing contribui muito com a conversão, porque precisa munir vendas de
todos os materiais de Sales Enablement e trabalhar com vendas para que vendas consiga efetivamente converter aquela oportunidade em cliente, né? E se marketing não estiver junto com vendas, é muito, assim, o time de vendas precisa estar muito com o produto na ponta da língua, precisa conhecer profundamente o produto, precisa conhecer profundamente o cliente, para não depender de marketing. Operações maduras tem o time de marketing junto com vendas e contribuindo com vendas, fazendo pitch de vendas, fazendo materiais de vendas, para que esse time consiga ter uma mensagem que é coerente com um bom posicionamento e que crie um diferencial e que demonstre um diferencial para o cliente para que essa conversão aconteça. E aí a conversão acontecendo sucessivamente e você conseguindo mensurar essas contas dentro de um mercado finito, aí você pode dizer que você está de fato fazendo penetração de mercado. E aí um ponto que eu acho interessante é justamente esse que você trouxe, Gabriel, de alinhar muito bem qual vai ser o posicionamento e a mensagem entre marketing e vendas. Porque, na verdade, né, a ideia, a estratégia, né, em nível de operação é penetrar mercado. Então, nós já setamos qual que é o mercado, já dimensionamos esse mercado, eventualmente já temos nossas metas, então a gente tem que ir para cima. Qual é a nossa proposta de valor? Né? Por que aquele mercado vai considerar a gente e não vai considerar um concorrente ou uma solução alternativa? Então, para isso, existe o posicionamento, que é basicamente a diferenciação, e a mensagem ela é desdobrada, né, justamente nos momentos de compra. Né? Então, desde o início ali, né, do marketing, com os anúncios de criação de demanda, passando para um time, né, pode ser um time de BDR, um time de pré-vendas que vai justamente fazer a captura de demanda para trazer para o pipeline e, eventualmente, a conversão de demanda com o time de vendas no pitch. Né? Então, na verdade, toda essa comunicação tem que estar integrada, toda ela faz parte de um mesmo posicionamento, de um mesmo diferencial, só que, obviamente, ela respeita o momento da jornada de compra e aí tem que ter esse discurso coerente, digamos assim. E o segundo ponto também que eu acho bacana que você trouxe é justamente esse entendimento que o seu objetivo numa operação é capturar demanda. Né? Não é capturar demanda via inbound ou capturar demanda via outbound. É captura de demanda. Se vai ser mais inbound ou mais outbound, o que vai te dizer é justamente a complexidade e o tamanho do seu mercado. Então, se você está numa operação que é um tamanho de mercado menor e um ticket maior, consequentemente o risco dessa transação é maior. Né? Então, você esperar que o cara que é uma pessoa responsável por trazer uma solução para dentro de casa, ele vai converter num lead, num form de inbound, a chance, a probabilidade é muito mais baixa. Então você vai precisar realmente ter um modal de outbound para criar uma relação com essa pessoa para que eventualmente ela te considere. Em contrapartida, quando você está num cenário oposto, ou seja, com um tamanho de mercado bem maior, um ticket menor e, consequentemente, um risco menor também, para você teria que ter uma operação imensa de vendas para fazer com que aquele modelo de negócio se sustente para que você tenha o número de dias mensais necessários para você chegar nas suas metas. Então, para isso, você tem que realmente fazer uma pesca de rede, né? E aí você tem a operação inbound, né, com um SDR que eventualmente vai qualificar para saber se realmente está dentro do ICP ou não. Então, ambos são captura de demanda. Se é inbound ou se é outbound, o que vai te dizer é justamente o seu modelo de go-to-market ou a estratégia de penetração de mercado que você vai decidir. O encaminhamento, uma vez que você consiga definir criação, captura e conversão, e você consiga definir como que você vai mensurar essas coisas, como você vai mensurar a criação, como que você vai mensurar a captura e como que você vai mensurar a conversão, e leva isso já para canais e conteúdo, aí você já começa a entrar na tática. A ideia hoje não é entrar na tática, a ideia era falar de penetração de mercado, e aí eu queria né, assim, levar para o encerramento trazendo talvez o ponto mais importante do que a gente falou, que é se você não segmenta o mercado sob alguns critérios e se você, com base nessa segmentação, você não define uma quantidade de contas, ou seja, você não dimensiona esse mercado, você não consegue saber o quanto que você está penetrando nesse mercado. E antes de saber quanto você está penetrando, você deveria saber quantas contas têm intenção de compra para você conseguir capturar essas contas para dentro do pipeline. Você, antes de descobrir a intenção, você precisaria saber quantas contas consideram a sua marca, para vendo quais são as contas que consideram você fazer né, assim,
um tiro de sniper em cima dessas contas que consideram para tentar conquistar a intenção, e você precisa saber quantas contas sabem que você existe, para minimamente você direcionar a sua operação tática e falar, pô, se essas contas não me conhecem, eu não estou evoluindo em awareness, como que elas vão algum dia me considerar para comprar? Né? Então, você precisa dimensionar o mercado e mensurar esses diferentes níveis esses diferentes níveis de consciência das pessoas dentro dessas contas, para você conseguir efetivamente mensurar a progressão da sua penetração de mercado. E a gente aqui no B2B Insider está fazendo isso, seja com nossos alunos do curso e mentoria, seja com os clientes de consultoria, né? Então, a gente tem uma metodologia própria de penetração de mercado e que, de verdade, assim, é uma metodologia criada aqui no B2B Insiders e é inédita no Brasil. Assim, é inédita no B2B, é inédita no B2B Auto Ticket. Então, é importante que todo mundo conheça como fazer penetração de mercado, independente se considera o B2B Insiders. Pelo menos se você conhece o B2B Insiders, você deveria conhecer o que é penetração de mercado e como é a penetração de mercado recomendada pelo B2B Insiders. Só isso já faz a gente ganhar o dia. Só consumirem conteúdo nosso e conseguirem entender esses conceitos e começarem a tentar aplicar esses conceitos dentro das suas operações, para nós já é um grande presente. Então, muito feliz da gente poder falar sobre esse tema. Perfeito. E, mais uma vez, fazendo esse último gancho que o Gabriel trouxe, né, uma vez que você tem essa clareza de criação, de captura e de conversão, e, eventualmente, com as metas respectivas, que a gente vai falar num outro episódio, você começa, em nível tático, começar a encaixar quais são as táticas que vão fazer você, de fato, sofisticar, otimizar a sua criação de demanda, né? Ou a sua captura de demanda, ou a sua conversão de demanda. E quando a gente fala disso, aí você, por exemplo, pode pensar num podcast, pode pensar numa newsletter, você pode pensar em eventos. Então, eu acho que isso também é uma dor de mercado muito importante, assim, que eu vejo bastante, que as pessoas não conseguirem conectar essas ações em nível tático a uma grande estratégia. E aqui a gente traz justamente dessa forma, né? Você tem o objetivo de penetrar mercado, que é uma das quatro formas de você crescer uma empresa, e você tem um grande arsenal de táticas que você pode utilizar dentro dessas 3 etapas, criação, captura e conversão, para que você atinja seu objetivo. Então é mais ou menos isso. Muito obrigado, tá, por estar aqui até o final desse episódio com a gente. Deixem seus comentários aqui, compartilhem ao máximo com quem vocês conheçam, com quem vocês acham que possa fazer sentido. E se tiverem alguma dúvida, seja em nível estratégico, seja em nível tático, me procure no LinkedIn, Davi Costa Lima, procure o Gabriel Barbosa. Estamos também no Instagram. E é isso. Um prazer aí estar com vocês e até a próxima.